A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui nos encontrando mais este dia para estarmos lendo passo a passo a palavra do Senhor. Mais um capítulo no dia de hoje. Estamos lendo Êxodo e hoje chegamos ao capítulo 10. Vamos estar lendo e meditando. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações para que possamos crescer no conhecimento e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, de posse da nossa Bíblia, estar lendo hoje o livro de Êxodo, capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando no campo. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos os jovens, os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca houve antes tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente disse-lhes: Pequei contra o Senhor.
o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental. E este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e quando não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que eu vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Amém, meus irmãos. Aqui nós encerramos a leitura do capítulo de hoje. Nós temos visto aqui que o Senhor continuou operando as suas maravilhas no Egito. Coisas grandiosas e tremendas que o Senhor disse que era para ser contado aos descendentes, contado aos seus filhos, de como o Senhor zombou, de como o Senhor arrasou o Egito pela dureza deles e pela questão da idolatria que eles tinham a tantos seres mortais, animais, eles que adoravam a qualquer coisa, em vez de agora estar engrandecendo o nome do Senhor pelos feitos que eles têm visto, eles que aprisionaram o povo de Deus e continuaram com o coração endurecido, porque era propósito do Senhor estar mostrando o seu grande poder, que Ele era o Senhor sobre todas as coisas, assim como Ele fez aparecer os gafanhotos que veio a consumir tudo que restou da chuva de granizo anterior, a chuva de saraiva e granizo. Nós temos visto que o Egito já está desolado, o Egito já está arruinado, e os próprios conselheiros chegaram a Faraó e disseram isso: até quando vamos estar sendo ameaçados por esses homens? E veja como está o Egito. E era para ele fazer alguma coisa. Então ele propôs, chamou Arão e Moisés e propôs: quem vai? Quem vai prestar esse culto ao Senhor? Aí ele disse: todos os nomes, mulheres, filhos e filhas, rebanhos, então tudo. Então Moisés falou assim: vocês estão tramando, vocês estão com más intenções, porque realmente a intenção de Deus não era má intenção. A reação de Deus era libertar,
libertar o seu povo da escravidão do Egito, de estar subjugado a Faraó e a este povo. O Senhor estava a proclamar liberdade para o seu povo. O Senhor queria levá-los para ser o seu povo exclusivo e a guiá-los segundo a sua vontade. Mas Faraó então propôs: está certo, que vão, mas que vão só os homens. Mas não é esse o propósito de Deus. Deus quer toda a nossa família, todos juntos com tudo que temos para adorar ao Senhor. E olha que ele ainda ao terminar essa praga, ele endurece o coração. E quando o Senhor manda a praga da escuridão, os 3 dias de trevas, tão densas trevas que era possível tocar na escuridade, ele pediu para que orasse ao Senhor e que eles podiam ir, leve seus filhos, suas filhas, mas contudo deixe os seus rebanhos. Mas também não era essa a intenção do Senhor. O Senhor quer que você o sirva com liberdade, com toda a família que você tem e tudo que você possui, para você consagrar e se alegrar na presença do Senhor, porque tudo que você tem, o Senhor tem te dado para glorificar e honrar o nome do Senhor. Como seria usado para honrar e glorificar o nome do Senhor, prestar cultos em adoração ao Senhor, como era naquele tempo a adoração através dos sacrifícios. O Senhor então deseja que você consagre tudo o que você tem, sua família, seus bens, tudo ao Senhor, para que em tudo você louve e engrandeça o nome do Senhor. O Senhor deseja te abençoar, deseja que você esteja plenamente servindo a Deus, com alegria, com satisfação. Aleluia, glórias a Deus. E tudo que você tem é o Senhor que te deu. Então, como não honrar ao Senhor com tudo que você tem? Com os seus dons, com os seus talentos, com as suas herdades, com tudo que o Senhor te dá. Amém? Que assim seja o desejo do nosso coração. E foi por isso que Moisés lutou: não, de forma alguma, não deixaremos nada. Olha que ele ainda diz que nem o casco de nenhum dos animais deixaria. Então, irmãos, não é para ficar nada no Egito, não é para ficar nada neste mundo. Tudo que você tem, Deus te deu. Então, é para você usufruir e é para você ter alegria de servir ao Senhor com tudo que você tem. O Senhor tem te abençoado, então o Senhor jamais vai deixar você se privar de tudo que Ele te deu. Que nada fique subjugado a este mundo, mas sim seja tudo a sua herança, a sua herdade, tudo que você tem para alegria e satisfação da sua vida e adoração ao Senhor seu Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que sejamos fortalecidos pela palavra do Senhor. Sabemos que podemos adorar o Senhor com o que somos, com a família que temos e com tudo que Ele nos deu, para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Deus. Então não vamos ceder às propostas do inimigo, não vamos ceder às propostas deste mundo. Seja salvo você, deixe sua família, seja salvo você, deixe todo o resto para lá. Não, o Senhor tem promessa e o Senhor tem vitórias para você, para sua família e tudo que você tem. Aleluia! Deus nos abençoe, Deus seja conosco a cada dia e vamos prosseguindo no caminho do Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmã Daniela, deixa aquele abraço fraternal. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.